A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mais um dia, mais uma leitura. Hoje os capítulos 26, 27 e 28 da palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo. Amém? Acompanha comigo então. Vamos lá, capítulo 26. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente uma para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortina para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de panos feitos de pelos de cabras. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimentos, por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma na outra, para que formem uma cobertura só. A metade da outra cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura, feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para o canto da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça, até a primeira argola, que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os cantos deverão ser colocados desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo.
Põe a tampa da arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, põe a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. Para segurar essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos com ouro e com prendedores de ouro. Faça 5 bases de bronze para os postes. Capítulo 27. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimentos por 2,20 metros de larguras e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio, cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitas de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de pratas. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda, as estacas do pátio, serão de bronze. Moisés manda que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda na minha presença, do lado de fora da cortina, que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até a manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre, pelos israelitas e pelos seus descendentes. Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel, para que me sirvam como sacerdotes. Façam roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chamem todas as pessoas a quem eu dei habilidade, e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, umas sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses
artesãos deverão usar os fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e fios de ouro, e enfeitarão com bordados. Nas duas pontas de manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó, para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal, para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o grande sacerdotal usará para descobrir a vontade de Deus. Como ao manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã, azul, púrpura e vermelha, e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas no engaste de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos dos filhos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas suas argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas debaixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-a nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão, quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber que eu quero que o meu povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será arrematada com uma tira de malha, para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feita de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sininhos será ouvido, e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra, com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, e para que eles não sejam culpados de se cometerem algum erro
a oferecê-los a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista seu irmão Arão e os filhos dele. Depois consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda, na minha presença, ou quando chegarem perto do altar, para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer, por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão essa ordem para sempre. Amém, irmãos? Terminamos aqui mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Palavra que o Senhor tem falado cada dia mais e mais ao nosso coração, né? Tem falado ao meu e ao teu coração. Eu confesso que eu tenho aprendido muito, né? A gente lê a Bíblia, né? A gente lê, mas a gente não lê tão detalhadamente, né? E agora lendo detalhadamente, você lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? Lendo a história desde o começo, né? Desde o princípio. Lá no princípio, você vindo lendo, então vai falando sempre um pouquinho mais, né? E tem sido muito edificante para mim, né? Tem sido muito edificante e muito gratificante também, porque Deus vai falando, né? Deus vai falando e convido você a continuar me acompanhando, né? Você que tem me acompanhado, continuar me acompanhando, porque vamos perseverar. Amém? Se Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã e vamos continuar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.